importante, não para o seu pastor, não para a Kelly, não para qualquer liderança, mas é importante para Deus. É importante, sabe para quem? Para a pessoa que está sentada ao seu lado. É importante para aquela galera que tem aqui próximo, né, a vizinhança, ser transformada e mudar a vida deles. É isso que você, e por isso que você está aqui. Amém? Mas deixa eu falar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Reuel, trabalho no Ministério Verbo da Vida há aproximadamente 8 anos na área de comunicação e tenho servido, graças a Deus, muito e com muito trabalho. Isso é bom. E eu amo esse ministério e nós sabemos que esse ministério ele não é limitado a somente abençoar a vida de pessoas do Verbo da Vida. Amém? É estendido a qualquer outro ministério que deseje e queira se submeter à verdade da palavra. E é isso única e exclusivamente que nós queremos realizar sobre a vida das pessoas. Amém? E você faz parte disso. Mas vamos voltar um pouquinho sobre o que eu quero abordar. A palavra de Deus fala muito sobre termos uma vida ativa, né? E termos um envolvimento com a palavra. Amém? Agora eu pergunto, e eu não quero que você levante a mão, ok? Para você não se entregar. Quem aqui realmente é envolvido na igreja? Quem aqui realmente é ligado à igreja? Sabe, eu conheço pessoas que congregam na igreja, filhos de pastores que estão na igreja há mais de 20, 10, quantos anos forem necessários, mas um exemplo simples, nunca confessaram Jesus como o Senhor e Salvador da vida deles. Será que ele estava realmente dentro da igreja? Sabe, para você poder desfrutar bem os poderes da ressurreição, os princípios da palavra, ser justiça de Deus, você tem que aceitar Jesus. Você não faz isso ou recebe isso por osmose, né? Ou porque você está em relacionamento com alguém que também é crente. Você precisa realizar uma confissão. E dentro dessa confissão vai vir um pacote maravilhoso. E esse pacote envolve cura, libertação, prosperidade, misericórdia, graça. E isso é muito bom, ter a presença de Deus dentro de nós. Amém. Vivemos qual o lugar que estivermos, temos a presença de Deus evidente dentro de nós. E existe uma história no Antigo Testamento sobre uma pessoa chamada Obed-Edom. Não são duas pessoas, é uma só. E uma coisa interessante, não vou abrir, mas eu vou contar um pouquinho sobre a história dele. Obed-Edom era uma característica de pessoa que não tinha muitas condições de se expandir dentro de uma igreja, ou digamos assim, de ter muitas oportunidades dentro de uma igreja, dentro de um envolvimento ministerial, porque ele simplesmente não tinha uma linhagem, vamos dizer assim, do povo de Israel. Ele não era muito ligado àquele povo. Se você for estudar a vida dele, você vai ver que ele era da origem dos Geteus. Os Geteus foi da onde veio uma pessoa que era muito amiga, né, do povo de Israel, Golias. Quem conhece Golias aqui? Golias não era amigo do povo de Israel, ok? Então, ele vinha dessa linhagem, e a linhagem no Antigo Testamento era uma coisa muito importante. Ela fazia com que as pessoas realmente meio que se dividissem entre daqueles que eram de Deus e daqueles que não eram de Deus. Era muito forte isso na época. Isso acabou causando uma coisa extraordinária. Por quê? Porque Obed-Edom, com toda a sua linhagem, com toda a sua origem, ele pôde desfrutar de coisas em Deus que pessoas que nasceram entre o povo de Israel não desfrutaram. Por quê? Porque ele tinha um coração ativo para viver a presença de Deus, para viver e envolver-se com a igreja, para trabalhar com a igreja, para vir e servir a igreja. Sabe, eu quero que essa noite você não fique, pegue isso para você não seja aquela pessoa que só convive com a galera da igreja. Eu quero que você seja aquela pessoa que serve a igreja. Aleluia. Vai ter muito amém, eu creio. Amém? Você não vai ser aquela pessoa que vai ficar só naquelas posições, de sentar, chegar 10 minutos antes do culto, participar do momento de oração, louvar a Deus, fazer o dízimo, dar a oferta missionária, dar aleluia, glória a Deus, receber e ir para casa e dormir.
Isso é limitar, irmãos, aquilo que você confessou um dia aqui ou em qualquer lugar. Eu aceito Jesus como o meu Salvador. E agora, você serve a Jesus como seu Salvador? Porque há uma diferença entre aceitar a Jesus e servir a Jesus. Aleluia. E Obed-Edom, nessa sua trajetória, certa vez, a Arca da Aliança passou pela casa dele, devido a uma situação que havia acontecido, onde houve, infelizmente, uma fatalidade, uma pessoa tentou resolver da sua forma como lidar com a arca, e a arca não deveria ser guiada dessa forma. E aí Davi teve a direção de parar na casa desse Geteu, desse senhor que era uma pessoa que não era muito querida entre o povo de Israel. Mas Davi foi inspirado a deixar a arca lá. E aquela arca representava a presença de Deus, ok? Não quer dizer que Deus morava ali, certo? Porque Deus não é limitado a coisas físicas, mas era o elo que tinha na época, no período, amém? Você sabe que hoje você é o tabernáculo de Deus, amém? A presença de Deus mora e habita dentro de você, mas por quê? Porque você não é feito por mãos de homens, você é feito por Deus, por isso que Ele habita dentro de você. O tabernáculo na época, ele era feito por mão de homens, por mais que tenha toda a inspiração de Deus. Mas a presença era o elo entre o homem e Deus. Aquela arca fazia com que o homem tivesse alguma relação com Deus. E aquilo trazia bênçãos para ele. E sabe, quem aqui já foi muito abençoado assim que aceitou Jesus? Você já viu alguma mudança na sua vida? Amém? Isso é bom, porque demonstra o poder do Evangelho. Mas a arca passou 3 meses na casa dele, e ele foi abençoado. Eu tenho certeza que teve momentos na vida dele, ou na família lá, no conviver, né, que ele chegou, e o filho estava tendo dificuldade na escola, eu estou contextualizando, e aí o filho começou a melhorar na escola. Opa, alguma coisa é diferente aqui, alguma coisa mudou. Ou ele ia falar alguma coisa para a mulher, e quando ele ia falar com a esposa, ele via aquela caixa lá, e ele se segurava, e ele não tinha mais aquele comportamento. Quando você aceita Jesus, você muda alguns comportamentos na sua vida. O problema é que depois de um tempo, aquilo cai no costume. Mas o que é que cai no costume? O fato, irmãos, de acharmos que não devemos mais melhorar em algumas áreas, ser ativos em algumas áreas, ser constante em algumas áreas. É só viver, entenda, a mediocridade, a média, não viver o que pode ser além do que devemos. E Obed-Edom recebeu essas bênçãos durante 3 meses. E depois de 3 meses, sabe o que aconteceu? Ele pensou, bem, rapaz, eu não posso apenas só usufruir daquilo que ela traz para mim. Eu tenho que abençoar, eu tenho que dar algo em troca. E aí ele começou a seguir a arca por onde essa arca andava. E ele continuou a ser abençoado, mas ele tinha agora um papel de ativo dentro do ministério, dentro das funções do seu contexto, de uma igreja, ou de servir a Deus. Ele começou ali, né, como um guardião. Mais à frente, quando você lê, você vê que ele começou a trabalhar no louvor. Um pouquinho mais, ele começou a liderar o louvor. Mais à frente, você vê que ele estava liderando uma parte do povo. Eu não sei quanto a vocês, mas ele está em crescimento. Eu estou vendo uma evidência do poder de Deus na vida dele. Porque ele não se contentou em manter aquele ritmo tradicional. E no final, mais para o fim do contexto da história de Obed-Edom, ele começou a lidar com as partes financeiras do reino de Israel. E se você for calcular e trazer em média o que era aquela riqueza do povo de Israel na época, passava de trilhões ou bilhões de reais e de dólares. Aí eu te pergunto, alguém que lida com muito dinheiro tem um salário pequeno? Normalmente não. Por quê? Porque a responsabilidade é muito grande. Irmãos, o que eu quero trazer para vocês
é que a partir do momento em que você começa a se envolver na igreja, se manter firme, constante, eu não estou dizendo que a igreja vai te dar um emprego, ok? Amém? Se acontecer isso, glória a Deus. Mas a partir do momento que você começa a se tornar ativo dentro da igreja, constante dentro da igreja, um coração de servo, um coração entregue, não a servir a um homem, mas servir a Deus, a servir aos princípios de Deus. Irmãos, não tem como você não desfrutar das bênçãos de Deus. É impossível. A palavra diz que Deus sabe o que é melhor. Sabe por quê, irmãos? Às vezes queremos cair no costume, naquilo que é mais fácil. Porque se envolver na igreja, eu vou ter que lidar com fulano. Fulano é muito chato. Às vezes é isso que você precisa melhorar na sua vida. Deixar de ser chato. Às vezes você está trabalhando na mídia e é muita coisa, eu não sei aprender como é que funciona esse negócio de trabalhar em mídia. É muito difícil. Lá na igreja eu trabalho na liderança também do audiovisual e eu tenho uma regra, um lema comigo. Quem aqui não sabe nada de mídia? Pronto, eu quero você. Não, mas eu não sei. Eu falei, não, vai aprender. O problema, irmãos, é que às vezes dentro da igreja nós identificamos muito aqueles que querem, mas não sabem e se intimidam porque não sabem. Ou às vezes identificamos aqueles que sabem, mas não querem servir. Que dom você tem que essa igreja está precisando e não está sendo feito? Será que você tem alguma habilidade que você pode ajudar essa igreja? Eu acho que sim. Sabe, tem cadeira vazia ainda aqui. A sua habilidade talvez seja fazer um evangelismo pessoal, sem necessariamente estar no grupo de evangelismo. Mas se for preciso se envolver no grupo de evangelismo, faça isso. Realize, seja ativo dentro da sua igreja, dentro do ministério. É ministério, quer dizer que eu vou ter um microfone aqui. Não! Se for preciso ter, que seja, mas isso vai ser consequência da fidelidade que você está tendo dentro da igreja. Lá em Campina Grande, é uma coisa que só acontece lá, não acontece aqui. Eu passava, assim que eu cheguei, eu passei uns 2 anos só olhando. Só sentado, olhando, observando. E eu vendo a cena, né, as coisas acontecendo, eu vendo as dificuldades da igreja, eu entendendo que realmente eu tinha como desenvolver algumas coisas na igreja, mas eu ficava naquela. Eita, fulano tá lá, não vou não. Religiosidade, isso chama. Ok? Não, fulano tá lá, não precisa não. Uma hora eles se ajeitam aí. Ou, só quando ele sair eu entro. Eu estou falando testemunho pessoal, só acontece aí comigo isso aí, ok? Aqui não tem. Aleluia. E eu comecei, a partir de um tempo, perceber que eu estava ficando em uma posição de murmurador também, porque eu só fazia falar mal da situação e não estava resolvendo. E aí eu falei, não, eu vou parar com isso, eu vou me envolver. Pode ter a dificuldade que tiver, o departamento, a situação, o trabalho. Eu vou trabalhar com o que tem e eu vou ajudar a desenvolver esse departamento. Aleluia. Irmãos, quando eu comecei apenas desejando fazer, as coisas começaram a ganhar um ritmo. Eu não estou falando porque sou eu não estou falando porque eu tenho talvez uma habilidade específica para aquilo, eu estou falando porque Deus capacitou você a realizar realmente aquilo que você tem como condição de fazer. Agora você está parado por quê? E aí eu comecei lá, trabalhava só como uma pessoa do departamento comum, e aí o pastor identificou, rapaz, tem como você liderar parte de um grupo, a gente vai fazer escalas por domingo, você lidera um domingo? Eu falei, lidero, não tem problema não. Depois de um tempo, o departamento ganhou mais estrutura, nós começamos com 4 pessoas e hoje nós temos, graças a Deus, mais de 35 pessoas. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas isso é um bom relatório para Deus.
porque mais pessoas foram agregadas. Mas, irmãos, você sabia que se você se tornar uma pessoa ativa na igreja, você pode atrair muitas mais ou muitas outras pessoas? Olha a importância de você ser ativo na igreja. E aí, depois de um tempo, o pastor, eu preciso que você lidere totalmente isso. E, irmãos, eu consegui pensar lá no começo, na atitude que eu tinha, que era horrível, feia, atitude de preguiçoso e murmurador. E uma vez eu estava conversando com uma pessoa, e uma igreja grande tem muitas dificuldades, muitas situações que você tem que lidar, e eu comecei a ver aquela pessoa conversando comigo e falando assim: não, eu não vou para essa igreja, se referia à sede, né? Eu não vou para essa igreja porque fulano faz assim, fulano faz assado, tal pessoa de tal liderança é assim e tal. E eu comecei a perceber a mesma situação, o mesmo sentimento, o mesmo comportamento, a mesma atitude que eu tinha há alguns anos atrás na vida daquela pessoa. E aí subiu uma unção, uma ira santa também, com uma unção assim na hora. E eu falei para a pessoa, e essa pessoa tem um cargo de liderança de importância. E eu falei para essa pessoa, eu falei: rapaz, pare de ficar reclamando. A coisa já não está atrasada, a coisa já não está lenta, já não está ruim de trabalhar. O que é que eu tenho colaborado para melhorar a situação? O que é que você tem feito? Aí a pessoa, falei: eu vejo muita gente reclamando disso, reclamando daquilo, mas não está fazendo nada. Esse é o problema em muitas das igrejas, irmãos, porque as pessoas só falam o que deve ser feito, mas não querem pôr a mão na massa. E essa noite você vai sair motivado a procurar um departamento, uma área da igreja, o ha-ha-ha, o hi-hi-hi, o ho-ho-ho, que seja. E você vai entender que você precisa ou precisava estar lá há muito tempo. Você vai se tornar ativo dentro da igreja. Você vai se tornar uma pessoa influente para a igreja. Você vai se tornar uma pessoa envolvida com a igreja. Igreja não é só um pastor e 5 ovelhas ou um grupo de louvor, irmão. Igreja é estarem todos envolvidos. Mas não tem departamento para a igreja, para todo mundo trabalhar. A gente cria um, meu irmão. Nem que seja para... Eu não estou falando que eu vou criar aqui não, que o pastor Leandro vai ter sabedoria para isso. Mas cria-se um para ficar orando aqui. Olha, coisa boa. Mas não há justificativa para que a igreja tenha membros desativados. Membro que é membro é envolvido com a igreja, irmão. Membro que é membro tem um cargo. Eu não estou dizendo um cargo oficial de evidência, eu estou dizendo um trabalho dentro da igreja. Aleluia. Aonde eu chego e eu vejo que tem o que fazer, meu irmão, pode ser o que for, eu vou meter a cara. Amém? E a gente pode ver isso dentro da Bíblia, amém? E a história de uma pessoa que eu quero contar também para vocês aqui, muito conhecida dentro da Bíblia e por Paulo, Timóteo. E eu quero que você abra comigo em vamos abrir em Atos, ok? Atos 16, aleluia. Lê, pega essa água para mim, por favor, que essa aí já está aberta. Atos 16, valeu. Tá. Capítulo 16, a partir do verso 1. Atos 16, verso 1. Aleluia. Diz o seguinte. Atos 16, 1. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo. Discípulo Timóteo. A palavra discípulo, ela tem uma conotação daquele que é um aprendiz, ou aquele que serve, aquele que tem um trabalho a ser desenvolvido com base em algum ensino, ou com base em alguém que ensina aquilo, ok? Um discípulo, chamado Timóteo, filho de uma judia crente, ou seja, nascida para o lado do povo de Israel, mas de pai grego.
talvez o povo de Israel olharia para a vida de Timóteo. Por quê? Ele é filho, de mãe judia, mas o pai é grego, ou seja, vai que esse menino aí não é bem influenciado pelo pai. Vai que esse menino aí pode atrapalhar o nosso trabalho aqui. Irmãos, o povo naquela época não tinha um pensamento tão aberto como é hoje, não. Era bem mais quadrada a questão. Então, eles já tinham um cuidado, e Paulo teve esse cuidado. Mas o que mais me impressiona é a vida de Timóteo. Porque é o seguinte, ele diz mais à frente. 2. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Ou seja, o povo sabia que ele era um bom discípulo, que ele era uma boa pessoa, independente do que o pai ou a mãe eram. Independente do que o seu pai ou sua mãe fizeram, irmãos. Coisas boas ou coisas ruins. Você tem uma independência para dar um bom testemunho. Ou você tem como ser independente de caráter do que eles são, ele não passa para você. A não ser que você queira. Amém. Irmãos, se você nasceu de novo e o seu pai te influenciou de alguma forma, você pode mudar o seu comportamento imediatamente. Aleluia. Amém? Amém. Aleluia. 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, ou seja, Paulo, uma pessoa de influência em toda a Bíblia, olhou para uma pessoa e viu potencial nela para se desenvolver. E chamou para ele andar com Paulo. E por isso circuncidou por causa de quê? Por que ele circuncidou? Porque era uma exigência que o povo de Israel precisava para poder, aceitar aquela pessoa ou receber daquela pessoa. Não deixa de ser religiosidade, ok? Mas às vezes, irmãos, vai haver situações na sua vida que para você ser constante na igreja, ativo no ministério, envolvido nas coisas, na obra do Senhor, você tem que realizar coisas que não é do seu agrado. Se adaptar a situações, deixar tradições de lado, ou às vezes ser mais tradicional. Se o pastor diz, irmãos, que você deve, vir pregar de terno, me desculpa, pastor, eu não estou hoje aqui de terno, mas um exemplo, e você acha que isso é tradição, irmão, faça. Não vai cair um braço, não vai cair nada. Ou se apenas lá no departamento infantil eles falam, vai estudar, ler a Bíblia para poder dar uma aula boa. Mas eu não gosto de ler. Irmãos, é o que você tem que fazer, é o mínimo para trabalhar ali. Ou seja, para estar envolvido na obra, no trabalho, às vezes não vai ser tão simples não. E ninguém está prometendo facilidade para viver uma vida no Evangelho ou servir a Deus. Ninguém está prometendo facilidade. Mas a gente tem uma certeza, é que aquele que é fiel, Deus não vai te abandonar. Você vai ter que se adaptar às situações. E o coração de Timóteo aqui é impressionante, porque ele era jovem, ele tinha toda vontade, todo desejo do mundo de falar assim, não vou ser circuncidado não, eu vou conquistar o povo do jeito que eu quiser. Irmãos, se isso foi uma orientação que Deus deu para você e está dando certo, vai na fé, mas às vezes você vai ter que mudar sim as suas atitudes, mudar o seu jeito de falar, mudar o seu jeito de entender as coisas, mudar o seu jeito de se vestir, mudar o seu jeito de qualquer coisa que não entre 100% naquilo que o pastor ou o líder está pedindo. Vamos avante. Por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o seu pai era grego, ou seja, rapaz, esse menino aí, o pai é grego, fica de olho, hein? Vai que esse menino não é, faz alguma coisa errada aí, vamos circuncidar ele para poder não dar nenhuma razão para ninguém falar nada. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, ou seja, ele começou a trazer Timóteo para perto e mostrar para ele o caminho de determinadas situações ou reuniões ministeriais ou trabalhos. Às vezes o seu pastor vai puxar você para perto para te ensinar algumas coisas, e isso é bom, isso é importante, isso é ser discípulo. Isso é ter um engajamento, é ter uma igreja próxima. Mas o pastor não me chamou.
o que eu vou fazer? Às vezes o seu líder está te chamando e você acha que só vai ter certo se o seu pastor te chamar. O seu líder, irmão, ele faz parte do discipulado para a sua vida. O seu líder, ele está lá delegado pelo seu pastor, ou seja, considere ele como uma autoridade, tão quanto, ou igual, ou dependendo de como for o seu cargo, uma influência na sua vida. Um líder. Aleluia! Não é só o pastor, irmão. O pastor é importantíssimo, mas o líder também faz parte disso. 5. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam o número. Vamos para 2 Timóteo agora, capítulo 3. Aleluia. Capítulo 3, vamos ler a partir do verso 1. Aqui, mais uma vez, Paulo manda uma carta a Timóteo e ele começa a citar várias situações de dificuldade, né? Vamos ler aqui verso 1. Sabe, porém, isto, nos últimos dias, e ele está anunciando algo, né? Vai acontecer algumas coisas difíceis aí. No 2, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Timóteo, vai vir coisa pesada aí, vai ter gente que vai querer te influenciar de outro jeito, que vai querer te levar para o canto, para lá e para cá. Foge disso. Aquele amigo, exatamente, que às vezes só quer te levar para a festinha e deixar de vir para o culto, por exemplo. Ou a cama, que você tanto gosta de dormir. Enfim, coisas vão acontecer para tirar você dessa influência, desse ritmo do discipulado. 6. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões. 7. Que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. 8. De modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistiram à verdade. São homens de todos corrompidos da mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com um daqueles. Aí no 10 ele começa a mudar a história. Ele começa a falar: tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino. Paulo, se ele se falou nesses primeiros versículos sobre situações de homens que estavam se desviando daquilo, é porque, irmãos, tinha realmente aquilo acontecendo, amém? Mas ele começa a dar um contraponto, ele começa a colocar alguém em uma situação que está tendo uma atitude diferente, que tem um coração diferente, que tem um coração de discípulo, de servo. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Ele não prometeu em momento algum para Timóteo que ele não ia ter dificuldades. As minhas... Cadê? 11. As minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ou seja, a partir do momento que você começa a desenvolver, irmãos, e aceitar, se submeter aos princípios de um bom discipulado, de um bom ensino, você considera que o seu pastor é um bom líder? Amém? Ele ensina você bem, ele prega bem. Irmãos,
Isso daí vai te livrar de problemas. Isso que ele está te ensinando vai te livrar de situações. Agora saiba que um bom líder, ele também deve ter indiscutivelmente bons seguidores. Aonde é que já se viu um bom líder que anos de trabalho, anos de influência sobre a vida daquela pessoa e a pessoa continua na mesma? O resultado de uma boa liderança são bons seguidores. São boas pessoas que prestam serviço, que amam estar envolvidas na igreja. Sabe, estar envolvido na igreja é muito bom, meu irmão. É bom demais. É uma coisa que de domingo à noite, se eu não vou para a igreja, ok? Espero que você tenha esse sentimento, vou ser sincero. Fique inquieto. Vou para o YouTube, vou assistir o culto da igreja. Minha irmã e Perilo ficam tirando onda comigo, que eu falo, às vezes eu falo assim, estou numa folga, num dia assim, eu de domingo à noite viajando, e ela, já estou lá enfiada no YouTube assistindo o culto da igreja. Mas você está em outra igreja, você está fazendo o quê? Aí eu falo, isso é liderança. Aí ela começa a tirar onda comigo. Isso é liderança. Irmãos, e realmente é. Quando você está envolvido com aquilo, e você está, enraizado naquilo, aquilo você vai pensar 24 horas por dia. É o resultado de um envolvimento. Quanto você tem se envolvido na igreja? O quanto você tem colocado o seu coração para ser um discípulo? O quanto você tem separado um tempo para aprender sobre as coisas da tarefa que você exerce aqui na igreja? Você tem ensaiado mais? Você tem aprendido a lidar com as pessoas, a fazer uma comunicação boa entre os departamentos? Você tem aprendido a regular melhor o som? Não estou falando que o som está ruim, irmão. Você tem aprendido a, por exemplo, a criar direções dentro do culto, o diaconato, saber organizar as cadeiras? Você tem aprendido e buscado aprender sobre isso? Ou você, como departamento infantil, você tem aprendido a lidar com crianças, livros sobre crianças, que falam sobre crianças, como falar com crianças? Você tem desenvolvido as habilidades? Aleluia! É isso que você tem que fazer, meu irmão. Se você não sabe, aprende. A Bíblia ensina. O YouTube tem muita coisa também. Amém? Você deve se envolver dentro desses princípios de entrar na igreja e não se sentir apenas a pessoa que senta numa cadeira, mas às vezes a pessoa que vai colocar a cadeira para o outro sentar, que vai limpar o chão, que vai limpar o banheiro. Aleluia! Envolvimento na igreja é uma coisa muito boa, meu irmão. Aleluia! Aleluia! Dentro disso, desse contexto, sabe, muitas vezes os jovens são aqueles que mais se envolvem na igreja, né, de alguma forma, porque tem mais tempo, porque tem mais facilidade para aprender as coisas. Não é mentira isso, mas eu não acho que a igreja, ela deve ficar velha nos serviços, ok? Ou somente pessoas mais experientes ou idosos, mas eu acho que tem que haver um equilíbrio. Amém? Porque às vezes nós pensamos, não, tal departamento tem que ter só pessoa com essa idade, certo? Mas nada impede de um jovem servir no diaconato. Aonde é que está na Bíblia que diaconato não pode ser jovem? Se tiver, a gente para hoje a Bíblia, vamos encerrar a igreja, porque senão, meu irmão, a gente está limitando as pessoas de trabalharem, e limitando, e indo contra aquilo que estamos pregando. Não deixe que a sua idade atrapalhe você de servir. Seja velho, seja novo. Aleluia. Sabe, Deus vai usar vocês jovens de uma maneira tão poderosa. Sabe que na Bíblia tem uma pessoa que falou muita coisa contrária a Deus, muita coisa contra Deus? Quem conhece um pouquinho da história de Jó? Jó foi
nosso servo Jó, né? Foi uma pessoa que ele tinha um conhecimento muito limitado durante um período, e do período que ele viveu, né? Muito limitado sobre Deus. Ao ponto de ele achar que realmente Deus foi quem colocou toda desgraça na vida dele, toda dificuldade na vida dele. Tudo que era de ruim vinha de Deus. Ou Deus aceitou que isso acontecesse. E ele começou a criar uma identidade sobre Deus muito distorcida, muito equivocada. Ele conhecia Deus de como a própria Bíblia diz, da sombra. Era aquilo que ele conseguia ver pela sombra. Você não consegue ver ninguém em destaque, em realidade, em nitidez, em perfeição, vendo pela sombra. E como é que você quer falar sobre aquela pessoa se você nem conhece ela, se só vê ela pela sombra? Você não está falando com precisão. E aí, Jó, com essa ignorância tão grande dentro do seu coração, ele teve que ser corrigido por alguém, por uma pessoa. Essa pessoa era um jovem, chamado Eliú. Será que Eliú, vendo a situação, e detalhe, Jó, ele tinha amigos, ok? Ele tinha pessoas que andavam perto dele. Só que aquela desgraça que acontecia na vida dele, as doenças que ele tinha, a pobreza que ele o pobre que ele se tornou, pessoas iam aconselhar ele, pessoas que tentavam aconselhar ele, e bota pessoas nisso. Achavam que não, Jó, você está certo. Realmente Deus está te ensinando alguma coisa. Realmente Deus está querendo transformar alguma coisa na sua vida. E é assim, dessa forma. E aí um jovem, irmão, que entendeu bem o que era que Deus era e o que Deus é, chegou para ele e falou: rapaz, Jó, você está errado. Você está falando coisas sem conhecimento. Agora, por que Deus usou logo um jovem? Ele podia ter usado alguém mais velho. Mas ele demonstrou, irmãos, diretamente que não é necessário você ter uma experiência para servir a Deus. Você não precisa ter uma faculdade sobre aquele assunto para poder servir a Deus. Você precisa ter um coração para realizar a obra de Deus. É melhor, meu irmão, você desejar realizar algo do que você ter que se preparar para realizar algo. Ah, então eu não preciso me preparar. Não é isso. A questão que eu estou falando é que pessoas se limitam porque acham que tem que se preparar para começar algo. Pastor Leandro sabia cuidar de projetos sociais aqui, irmão, quando ele começou? Não, mas hoje é um projeto espetacular. Aí eu te pergunto, ele teve que aprender uma coisa durante o processo? Teve, mas ele teve antes de tudo uma atitude de iniciar algo que Deus deu ao coração dele. Que Deus falou: rapaz, faça isso aqui. Mas Deus, eu não sei. Não, faça. Eliú teve a mesma atitude, irmãos. E depois que Eliú chegou para Jó, Jó conseguiu identificar que Jó estava errado, equivocado sobre Deus, porque Deus não quer que ninguém sofra. A obediência às coisas, irmãos, ela vai te trazer clareza. E vai trazer clareza para os outros. Ou seja, tem pessoas precisando da sua função aqui dentro. Essa igreja precisa de você ativo. Essa igreja precisa que você realize coisas. Se não tem o que fazer, não sabe o que fazer, chega para o pastor e pergunta. Amém. Aleluia. Nem que você saia essa noite, irmão, só para meditar sobre isso. Eu já ganhei meus 45 minutos aqui de ministração. Amém. Eu quero ver essa igreja daqui a um ano em outro prédio. Ou quem sabe a galeria, mas a galeria vai lotar rápido, então vai ter que ser outro prédio. Sabe por quê? Vai ter tanta gente ativa dentro da igreja. O seu ciclo de amigos, ele vai ser tão grande. Irmão, se o seu ciclo de amigos, ele é limitado a todos serem crentes, o seu ciclo de amigos é muito pequeno. Aleluia. Ele é muito pequeno. Você precisa renovar o seu ciclo de amigos.
Cadê o povo que precisa ser salvo? Tem muita gente. Isso é parte, irmãos, de uma igreja ativa. Isso é parte de uma igreja que está em movimento. Amém? Não adianta só o líder correr atrás, que vai no caminho certo, apontado por Deus e transformado pela palavra. Amém? Então que você tenha um plus, um ânimo maior, uma força maior para realizar as obras que essa igreja precisa, que o corpo de Deus precisa. E aí, sobrenaturalmente, meu irmão, você vai ver os resultados. Você é capaz de realizar as coisas em Deus. Você não é menor, você não é pobre, você não é inferior. Você é aquilo que a palavra diz que você é. Justiça de Deus, curado, transformado, sobrenaturalmente. Aleluia, basta de a gente ver pessoas sendo condenadas e não poderem servir a Deus, porque são condenadas. E eu vou encerrar com isso. Certa vez eu estava dando aula no Rema em Guarulhos, e uma irmã não lembro a igreja agora aqui, mas ela e o filho faziam Rema, e aí ela chegou para mim e falou assim: pastor, você não sabe, mas o meu pastor disse que se eu viesse aqui, eu não estou dizendo que a gente é verdade, ok? Mas entenda o contexto. Se eu viesse aqui fazer o Rema, ele ia orar para o meu caixão, ele ia orar para a minha cova abrir. Irmãos, na hora deu uma ira tão grande dentro de mim, porque o rapaz é um pastor que está lá, que Deus colocou. Eu espero que ele tenha entendido que era Deus que colocou ele, né? Porque o cara que fala isso para um membro, para uma ovelha, dificilmente entende o que Deus quer. E ele diz para a pessoa que ela vai morrer se ela fazer algo. Não, irmãos, não é essa palavra que a gente lê, não é esses textos que a gente interpreta, não é essa verdade que a gente prega. Nós pregamos que nós vamos ter vida, independente se a pessoa quer sair da igreja daqui ou quer vir para a igreja aqui. Meus irmãos, eu vou continuar a pregar vida, transformação, liberdade, graça, glória, misericórdia, abundância, ânimo, regozijo. É isso que você precisa pegar. Aleluia, graças a Deus pela palavra da fé, graças a Deus pelo Rema, amém, aleluia. Fique de pé um pouquinho, cadê o tecladista? Glória a Deus, aleluia, aleluia. Oh Pai, eu quero te dar graça, Senhor, pela sua verdade. Ela nos libertou e ainda continua nos libertando. Obrigado, Pai, porque veremos uma igreja tão forte, tão viva, tão estruturada, tão em excelência, tão em qualidade de membresia, Pai, que as pessoas vão passar no meio da rua e vão falar: eu tenho que entrar aqui, e eu tenho que servir, eu tenho que mudar minha vida. Que os princípios que há na vida de Timóteo, nos exemplos na vida de Timóteo, na vida de Obed-Edom, na vida de Eliú, Pai, que eles sejam tão vivos dentro de nós. E nós não iremos colocar como algo distante, como algo impossível de alcançar. Vamos perder essa visão de colocar as coisas, uma distância entre as coisas para realizarmos. Vamos entender que o teu reino ele vai ser alcançado, que a tua palavra vai transformar as nossas vidas e vai alcançar outras vidas. Oh Pai, obrigado, Senhor. Nós te damos graças por uma igreja poderosa, cheia da unção e da glória do Senhor, ativa nas coisas do reino. Oh, te damos graças, Pai. Irmão, se você entrou nessa noite aqui e você quer iniciar parte desse processo de ativação, sabe, eu não vou te oferecer nesse momento uma coisa que é barata, porque ela é muito importante. E eu também não vou mendigar aquilo que eu estou te oferecendo, porque é importantíssimo para mim. E aquilo que é importante para mim eu valorizo. Eu quero te oferecer um estilo de vida transformado,
fora da realidade que você vive hoje. Se você nunca aceitou Jesus como aquele que é o Senhor da sua vida, o mestre da sua vida, aquele que vai te ensinar coisas, sabe, essa noite é uma oportunidade grande para você. Sabe, um estilo de vida transformado é inevitável que as coisas não mudem na sua vida. Deus, Ele quer realizar uma obra poderosa em sua vida.